Yuri Ferreira Mota, questão 1. A questão 1 está pedindo a resistência de um fio de cobre com um Rho de 1,72 vezes 10 elevado a menos 8, comprimento de 15 mil metros, ou 15 quilômetros, e um raio de 2 milímetros. E a partir disso, vamos fazer a resistência com a fórmula da segunda lei de Ohm. A primeira coisa que temos que fazer é substituir os valores na fórmula, que fica R igual 1,72 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 15 mil sobre a área. A área nós não sabemos, mas podemos utilizar a fórmula de π vezes R ao quadrado. Começamos por aqui. Sabemos que π pode ser arredondado para 3,14 e o raio é 2 milímetros, então fazemos 2 vezes 10 elevado a menos 3 elevado a 2. Fazendo os cálculos, 4 vezes 10 elevado a menos 6. E o π. A partir desta operação, podemos conseguir 1,256 vezes 10 elevado a menos 5. E agora, nós obtemos a área. Então, é necessário fazer 15 mil, que é o valor do comprimento, sobre a área, que é 1,256 vezes 10 elevado a menos 5. Isso dá aproximadamente 119.426 751,6. Ao multiplicarmos isso por 1,72 vezes 10 elevado a menos 8, que é a resistividade, podemos conseguir 20,54 ohms, achando então a resistência. Yuri Ferreira Mota, questão 2. Na questão 2, ele nos pede o material em que um fio de tensão exercida de 127 volts, comprimento de 15 metros, uma área circular de 2 milímetros ao quadrado, uma corrente de 1,30 ampere. Podemos realizar esse problema a partir das fórmulas da primeira lei de Ohm e da segunda, mas é claro, passando valores de um lado para o outro. Começamos pela resistência. Resistência, que também pode ser dada por 127, ou seja, a voltagem sobre a corrente, que é 1,30. Então, temos que a resistência é igual a 97,69 ohms. Precisamos saber a resistividade do material para então saber qual material. Então temos que substituir os valores da segunda fórmula. Rho é igual a 15. Não, perdão. A fórmula aqui está errada. Rho igual a resistência vezes o comprimento por área. Vamos considerar. Então, Rho igual a 97
0,69 vezes 2 sobre 15. 2 sobre 15 dá uma dízima, que é 0,13 dízima 3. A partir disso, não poderemos ter um valor exato, assim um valor aproximado da resistividade. Então, temos que a resistência vezes L sobre A é igual a 13, que seria o material do grafite. Então, fazemos 97,69 vezes 0,13 é aproximadamente 13,02. Este valor se refere à resistividade do material grafite. Olá, meu nome é Júnior Felipe e vim explicar sobre a questão 3. Questão 3 faz com que eu calcule a corrente que circula sobre o aparelho. O meu aparelho seria um controle remoto. Nessa questão, foi-me dada uma tensão de 12 volts, 400 ohms como minha resistência. Tensão eu represento como a letra E. E minha resistência eu represento como a letra E. Como pede no enunciado com que eu descubra a minha corrente será representada como a letra I. Representada como a letra I. Com isso eu vou aplicar a lei de Ohm. Eu começo então colocando na fórmula a letra E igual a R vezes I, que representa a minha tensão, que é 12 volts, R a minha resistência, que é 400 ohms, e I a minha corrente, que eu tenho que descobrir. Com isso, eu tenho que descobrir o I, não é? E eu coloco ele em evidência. Então, corrente é igual a tensão sobre a resistência. Como eu disse que é os 12 volts, que foi dado na questão, que é a minha tensão. R, a minha resistência, que é 400 ohms do aparelho, resistência do aparelho. Então eu vou colocar esses valores na minha fórmula, que é 12 volts a minha tensão, 400 ohms a minha resistência. Com isso, minha corrente é igual a 12 dividido por 400, que dá 0,03 ampere, que também pode ser representado por 30 miliamperes. Com isso, como foi dado lá na questão, para me descobrir a corrente que circula no aparelho, que foi representada com a letra I, então o meu resultado seria 0,3 ampere, ou também que pode ser representado como 30 miliamperes.
Henrique Eduardo Francisco Santos, questão número 4. A questão número 4 pede a gente para identificar qual dos fios RA, RB e RC possui a maior resistência e qual possui a menor. Para a questão, utilizaremos a segunda lei de Ohm. R é igual a ρ vezes L sobre A. Para essa questão, também utilizaremos a fórmula πr ao quadrado, que seria equivalente à área da seção transversal. E também o L levaremos em consideração que seja 1, sendo o L o comprimento, e a questão nos apresenta que todos os fios têm o mesmo comprimento, mas também não apresenta nenhum valor. Então, vamos utilizar 1 como valor até então. E consideraremos π 3,14. Primeiro, temos que achar a área da seção transversal. Então, fazemos π vezes r, r que seria metade do diâmetro, e a questão mesmo nos apresenta o diâmetro. Igual a o fio RA, o diâmetro dele é 0,50 milímetros. Então, o raio dele é 25 milímetros. Então, nossa área da seção transversal fica π vezes 0,25 milímetros ao quadrado é igual a 0,196 milímetros ao quadrado. Depois, multiplicamos a resistividade do fio com o comprimento dele, que vai dar o mesmo valor da resistividade. Ou seja, teremos 1 dividido por 0,196, que é igual a 5,1. Para o fio B, iremos fazer basicamente a mesma fórmula. π vezes 0,25 ao quadrado, que é igual a 0,196 milímetros ao quadrado. Depois multiplicamos 1, que é o comprimento, pela resistividade de 1,2, e teremos no final 1,2 dividido por 0,196, que é igual a 6,1. E para o fio C, faremos π vezes 0,20 ao quadrado, que é igual a 125 milímetros, depois 1 vezes 1,5, que é igual a 1,5, e depois só dividimos 1,5 por 0,125, que é igual a 12. Portanto, chegamos à conclusão de que RC tem a maior resistência e RA tem a menor resistência. Oi, eu sou o Luan Gomes, eu vou fazer as questões 5 e 8 do trabalho. E a questão 5 pede: deseja-se construir uma resistência de 5 ohms com fio de cobre de seção circular com 0,5 mm de diâmetro. Determine o comprimento do fio para conseguir chegar a tal valor da resistência, dado que a resistividade de cobre é 1,72 vezes 10 elevado a menos 2 ohms, milímetro quadrado, dividido por metro. Primeiro, a gente vai começar achando a área do fio de cobre. Então, a gente vai dividir 0,5 por 2 e depois a gente vai aplicar a fórmula πr ao quadrado, que a gente vai chegar no valor de 0,1963. Agora que a gente já sabe o valor da área, a gente pode usar a fórmula. A fórmula original é R é igual a P vezes L sobre A. Como a gente quer descobrir o L, que se refere ao comprimento, a gente vai usar a fórmula L é igual a R vezes A dividido por P, que substituindo vai ser 0,5 vezes 0,1963 dividido por 1,72 vezes 10 a menos 2. O resultado de 5 vezes 0,1963 é igual a 0,98, que a gente vai multiplicar por 10 elevado a 0, dividido por 1,72 vezes 10 a menos 2. O resultado da multiplicação é 0,5708. E como a gente está dividindo, a gente vai subtrair os expoentes, que vai ser 0 menos 2, que aí no caso vai dar 2. Então o resultado da divisão vai ser multiplicado por 10 elevado a 2. E o resultado vai ser 57,08. Marcos Vinícius Moraes, questão número 6. Bom, a questão número 6 pede para a gente descobrir o diâmetro de um círculo.
E esse aqui são os dados que ela nos dá, e essa aqui é a fórmula que a gente vai usar para resolver. Bom, eu vou jogar esses dados aqui na fórmula e depois a gente calcula quanto que dá. Primeiro a gente descobre a área, né? E depois a gente joga na fórmula da área que eu coloquei ali em cima para descobrir o R. Quando a gente descobrir o R, a gente multiplica por 2. Que daí a gente descobre o diâmetro. 5 centímetros, né? Que é o L. É a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2, em metros, né? 5 vezes 10 a menos 2 metros é a mesma coisa que 5 centímetros. E tudo isso aqui vai ser sobre A. Bom, para ficar mais fácil para resolver isso aqui, eu já vou passar o A para lá multiplicando. Já vou resolver aquela conta ali. E vou deixar aqui o 220 dividindo. 6,4 vezes 5 é 32. E quando você multiplica duas expressões com o 10 sendo a base, você só soma os expoentes. E 2 mais menos 2 é a mesma coisa que 0. Então aqui vai. A é igual. Esse cálculo aqui vai dar 1,45 vezes 10 a menos 4. Então tá, a gente descobriu quanto que dá a área. Agora a gente vai jogar naquela fórmula ali em cima da área para ver qual que vai ser a nossa resposta de R. Então fica 1,45 vezes 10 a menos 4 é igual a π, a gente pode considerar 3,14 vezes o raio ao quadrado. Então aqui a gente tem que raio ao quadrado é igual a 1,45 vezes 10 a menos 4 dividido por 3,14. Isso aqui vai dar que nosso raio é aproximadamente 0,00679 metros. Só que metros é uma unidade de medida que está meio errada. Então a gente pode considerar uma unidade de medida melhor para ficar mais intuitivo mesmo. Então a gente anda com a vírgula duas casas, né? Multiplica por 10 duas vezes, que é a mesma coisa que transformar para centímetros. Então vai ficar raio é igual a 0,679 centímetros. Nosso diâmetro é igual a 1, aqui a gente pode aproximar esse 79 para 80, porque daí fica mais exata a nossa resposta. Então vai ser que nosso diâmetro é igual a 1,36 centímetros. E essa aqui é a nossa resposta final. Marcos Vinícius Moraes, questão 7. Bom, a questão 7 pede para a gente calcular a resistência de um fio que tem esses dados aí de cima. A gente vai usar a fórmula da segunda lei de Ohm. Bom, para calcular, eu vou jogar os dados na fórmula. Então a gente quer descobrir o R, a gente deixa ele aqui. Rho, a gente pode colocar aqui 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 35 quilômetros. Para passar para metros, fica 35 vezes 10 a 3. Porque tudo nessa questão aqui tem que ser em metros, já que é a unidade de medida que a questão pede. Tudo isso daqui sobre A. A, eu já coloquei aqui em cima, é igual a π vezes 11,28 milímetros ao quadrado. Só que isso aqui está em milímetros. E a gente quer em metros. Então, eu já vou substituir de uma vez, para facilitar o cálculo. Que vai dar isso daqui vezes π. Que a gente pode até já considerar aqui como 3,14. Então tá. R é igual. 2,8 vezes 35 vai dar 98. 10 elevado a menos 8 com 10 a 3 vai dar 10 a menos 5. Tudo isso daqui sobre 0,01128 ao quadrado vezes 3,14 vai dar aproximadamente 4 vezes 10 elevado a menos 4. Então isso daqui fica. Raio é igual. 98 dividido por 4 vai dar 24,5 vezes. Isso eu vou fazer aqui em cima para ficar mais claro. 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 4 vai ser igual
Esse dividido aqui significa que a gente tem que subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 5 menos menos 4, que é a mesma coisa que menos 5 mais 4, que vai ser igual a menos 1. Então isso aqui vai ser 24,5 vezes 10 a menos 1. Agora a gente pode apagar isso aqui. E aí a nossa resposta final vai ser: raio é igual a 2,45 ohms. Agora na questão 8, ela pede o seguinte: considere que na construção de uma linha de transmissão de 20 km foram utilizados cabos de alumínio de 11,28 mm de raio. Caso decidissem utilizar cabos de cobre, qual deveria ser o diâmetro dos cabos para se obter uma linha de transmissão com a mesma resistência? Aqui estão os dados e a gente vai usar a forma padrão da segunda lei de Ohm. Substituindo os valores, a gente vai chegar ao resultado de 56 dividido por 398,78, que é igual a 0,14, que será o valor da nossa resistência. Agora a gente terá que calcular a área do fio de cobre. Então, a gente vai usar a fórmula A é igual a P vezes L sobre R. Substituindo os valores vai ficar assim. E depois de fazer a conta vai ficar 34,4 dividido por 0,14, que é igual a 245,71. Isso é a nossa área. Como a gente precisa descobrir o diâmetro, primeiro a gente vai descobrir o raio. Se a área é igual a πr ao quadrado, se a gente passar o π dividido, vai ficar que a área dividido por π é igual a r ao quadrado. E quando a gente substituir, vai dar o valor de 78,21. A gente também tem que r é igual a raiz de r ao quadrado. Então, se a gente fizer a raiz de 78,21, a gente vai chegar ao resultado de 8,84, que é o raio. O diâmetro equivale a 2 vezes o raio. Então, se a gente fizer 2,8,84, a gente vai chegar no nosso diâmetro, que é 17,68.